8 horas da manhã em ponto, o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, afirma que o governo se prepara para encarar a fase mais aguda da pandemia nos próximos meses. É um diagnóstico preocupante esse, trazido pelo ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, que está à frente da coordenação do trabalho, de enfrentamento da pandemia em todo o Brasil. Ontem ele se reuniu com representantes das secretarias de saúde, destacou que a cepa que surgiu em Manaus está se proliferando 3 vezes mais rápido no Brasil, E que também, muito provavelmente, já está em todo o país. Vamos ouvir um trecho do que disse o ministro da Saúde sobre a situação em que estamos vivendo aí da pandemia do coronavírus aqui no Brasil. Hoje, o vírus mutado, ele nos dá 3 vezes mais a contaminação. A velocidade com que isso acontece em pontos focais pode surpreender o gestor em termos de estrutura de apoio. E nós precisamos estar alertas e preparados para isso. Nós temos o índice maior de mortes por conta da pandemia do coronavírus registrado. São mais de 1.500 mortes por dia no Brasil. E, claro, um questionamento de muitas autoridades a respeito das medidas tomadas de isolamento social. Cláudio, Thaís, não sei a opinião de vocês, como vocês estão analisando esse momento, as informações que vocês também têm apurado. O ouvinte da Rádio Bandeirantes sabe, que aqui a gente faz um jornalismo sério, sem desespero, sem provocar alarmismo, sem trazer nenhum tipo de informação que leve a nossa audiência ao desespero. Não é isso que nós estamos fazendo aqui. O que nós estamos trazendo é um diagnóstico de uma situação preocupante, talvez a mais preocupante que nós tenhamos vivido ao longo desta pandemia aqui no Brasil. Sabemos da dificuldade, não é fácil você impor medidas mais restritivas, mas confesso a vocês que não vejo outro caminho. Acredito que teremos endurecimento dessas medidas por governadores, prefeitos, demais autoridades nos próximos dias. E não é porque não se tem aí noção exata do quadro que está sendo traçado, porque as informações mudam muito. A gente tem ali a beira do colapso em uma cidade no sistema de saúde, com ausência de vagas, ausência de oxigênio, como nós vimos em Manaus, mas porque esse quadro ele é muito flexível, e muda com uma rapidez que nos assusta às vezes, mas principalmente por conta da ocupação das UTIs. Esse é o assunto do momento, é a discussão dos gestores públicos da saúde no meio público e também no meio privado. Grandes hospitais de São Paulo, como o Albert Einstein, como o Sírio-Libanês, que tem uma estrutura muito mais qualificada, por conta de recursos abundantes, do que o sistema público de saúde, estão superlotadas e nós enfrentamos já fila em alguns hospitais privados para UTI. Então, por isso, os gestores da saúde, certamente, se nós não tivermos uma mudança rápida nesse quadro, vão forçar as autoridades que tomam decisões políticas a endurecer ainda mais as regras de convívio social, por uma questão simples matemática que traz, então, a fila, a falta de vagas em UTI. Já se fala em hospital de campanha mais uma vez. É um momento delicado, um momento em que nós temos que escolher aí sobre a gravidade que teremos nas próximas semanas de enfrentamento da pandemia. E o presidente da República, Jair Bolsonaro, que muitas vezes é poupado de crítica por algumas coisas que fala, quando não é tão interessante, para a gente conseguir discutir os assuntos mais importantes, nesse caso volta a falhar também. Ontem, naquela tradicional apresentação que ele faz semanal, principalmente para os seus seguidores na internet, ele voltou a questionar a eficácia das máscaras que são usadas aí por todos os brasileiros, todos os cidadãos do mundo, para tentar impedir um contágio mais célere do coronavírus. Pessoal, começa a aparecer estudos aqui, não vou entrar em detalhe, sobre o uso de máscaras, que no primeiro momento aqui, uma universidade alemã fala que elas são prejudiciais a crianças, E levo em conta vários itens aqui, como irritabilidade, dor de cabeça, dificuldade de concentração, diminuição da percepção de felicidade, recusa em ir para a escola ou creche, desânimo, comprometimento da capacidade de aprendizado, vertigem e fadiga. Então começa a aparecer aqui
os efeitos colaterais das máscaras. Okay? Não vou entrar em detalhe, porque tudo deságua e crítica em cima de mim, né? Tá aí, o presidente não deu mais detalhes sobre esse estudo, né? Jogou essa informação no momento em que a recomendação mundial é pelo uso das máscaras. Quis trazer essa palavra do ministro da Saúde, do presidente da República, porque são atores importantes, né? Que são responsáveis por medidas que estão sendo tomadas para combater a pandemia do coronavírus aqui no Brasil. Muito bom dia para você, Cláudio. Bom dia, Thaís. Olá, muito bom dia, Pedro Campos, bom dia, Thaís Freitas, bom dia Brasil. Olha, de fato o presidente é terrível, né? Ele fez em 2 dias 2 declarações para lá de lamentáveis, né? A primeira desdizendo tudo aquilo que ele vem afirmando há meses, no sentido de que, havendo vacinas aprovadas pela Anvisa, recomendadas pela Anvisa, o governo compraria sem demora. E ele agora está falando em vetar, que o problema era o impedimento legal da compra da vacina da Pfizer, em razão da exigência do laboratório de um contrato pelo qual o Brasil isenta a empresa de eventuais efeitos colaterais da vacina. Essa é uma exigência que o laboratório faz no mundo inteiro, e o Brasil é um dos poucos países que se recusam ou cuja legislação impede o governante de assinar um contrato nessas condições. Aí o presidente do Senado toma a iniciativa de mudar a lei. Ok, se o problema é a lei, vamos mudar a lei para proteger os agentes públicos que adquiram essa vacina, assina esse tipo de contrato. E o presidente diz ou insinua a possibilidade de vetar a lei. Quer dizer, eu não consigo entender isso, né? A Anvisa aprovou a vacina da Pfizer, o Congresso remove o impedimento legal e o presidente continua com uma vontade em relação à vacina, e agora essa da máscara, né? A gente já ouviu especialistas, cientistas, estudiosos aqui, nós mesmos entrevistando o doutor Granato, né? Eu acho que é esse o nome dele, do Laboratório Fleury, um pesquisador importantíssimo, respeitadíssimo, e ele usou uma frase que me pareceu muito feliz, né? O uso de máscara, a máscara funciona como uma vacina temporária. Quem usa a máscara adequada, ele não apenas está protegido, como protege o outro, as pessoas, aquelas que estão mais próximas, de uma eventual contaminação, se ele estiver contaminado. Então a máscara é fundamental, é essencial. Ficar citando estudo, porque tem um estudo com crianças que usam máscara. Qual é a criança que gosta de usar máscara, pelo amor de Deus? Não gosta mesmo. E máscara não é usar para sentir prazer, né, de usar. Não é isso, não. Ninguém tem prazer de usar máscara. As pessoas usam por absoluta necessidade. E cabe a cada um de nós reafirmar essa necessidade todo santo dia. É o que nós esperamos dos nossos governantes. É responsabilidade numa hora como esta. Pois é, Cláudio. Olha, ontem o que me chamou a atenção foi a mudança no tom do ministro Pazuello, sabe? Porque num ambiente político que a gente tem acompanhado durante toda essa pandemia, é claro que alguns agentes políticos têm um posicionamento claro de um lado e outros têm um posicionamento claro do outro. Então, eu lamento profundamente, mas não me surpreendo com uma declaração do presidente Jair Bolsonaro contra a máscara. O fim do mundo, no pior dia da pandemia até agora. Mas, enfim, ele tem sido coerente com aquilo que ele tem feito desde o começo, ou pelo menos expressado publicamente. Agora, o ministro Pazuello, nesse pronunciamento, não é porque ele não conversou com jornalistas, ele ontem, de fato, me passou a impressão de que estava assustado, porque falou ali de uma forma muito direta e muito dura sobre a circunstância que a gente vive aqui no momento. Então isso acho que é algo que a gente tem que levar em conta quando a gente tenta levar para o nosso ouvinte qual é hoje o termômetro que nós temos, não é? É o do ministro da Saúde, que até agora foi uma pessoa que não entrava diretamente nessa questão da gravidade. Ontem falou, escuta, a nova variante já se espalhou pelo país e se propaga com uma velocidade 3-4 vezes maior do que a versão inicial, digamos, do vírus da Covid-19. Uma outra questão que a gente tem que considerar é o dado da Fiocruz. Por quê? Porque a Fiocruz é uma entidade federal, é uma entidade que está recebendo uma grande injeção de verbas do governo federal para produzir a vacina de Oxford,
E é uma entidade centenária no nosso país, que tem excelentes pesquisadores. E os dados que eles colocaram em público ontem são os seguintes. O SUS enfrenta hoje o seu pior momento desde o começo da pandemia. 17 capitais têm lotação nas UTIs de pelo menos 80%, com índices maiores do que esse em várias, como Porto Velho, Rio Branco, Manaus, Boa Vista, Palmas, São Luís, Teresina 93%, Porto Velho 100%, Fortaleza 94% de lotação em UTI. Esse é um dado da Fundação Oswaldo Cruz. Quando a gente coloca esses dados todos no tabuleiro, para a gente enxergar, escuta, qual é a gravidade real desse momento? O que é que está acontecendo? O que é que tem de político nisso? E o que é que tem de realidade? E os números, nesse momento aqui, indicam que, de fato, a gente passa por uma situação muito delicada em relação à pandemia de Covid-19. Queria destacar o estudo epidemiológico que foi feito pela Prefeitura de São Paulo e que foi divulgado ontem. Esse estudo tem sido feito desde o começo da pandemia. Ele mostra a situação de São Paulo, é claro, então ele não pode ser generalizado com o país, mas ele tem dados muito interessantes a respeito do que pode estar acontecendo com essa nova versão do vírus, que começou a se disseminar em Manaus e hoje, como diz o próprio ministro, já está no país inteiro. A cidade de São Paulo, no inquérito sorológico da Prefeitura, tem, primeiro, 16% dos moradores que já foram infectados pelo vírus. Ou seja, o vírus ainda tem aqui uma zona de atuação de 84% da população. Se a gente pensar que quem já teve o vírus tem uma imunidade maior, aí a gente tem que somar aqui aqueles que já foram vacinados, mas isso percentualmente nesse momento ainda não é relevante. Então, a gente tem ainda 84% dos moradores de São Paulo que não tiveram contato com o vírus. E, mais do que isso, 43% dos infectados em São Paulo assintomáticos. Esse índice, no inquérito sorológico anterior, era de 30%. E agora, quase metade das pessoas que têm o vírus não tem sintoma. Qual é a gravidade disso? A gravidade é que a pessoa não sabe que está contaminada e está seguindo vida normal, frequentando lugares públicos, muitas vezes não usando máscara. Isso, Cláudio. E você sabe que alguns médicos já falaram aqui na Rádio Bandeirantes que essa é a grande desconfiança que existe em relação a essa nova variante da Covid-19, que o tempo assintomático e a quantidade de pessoas assintomáticas é maior, e essa é a grande perversidade, porque a pessoa não sabe que tem e está passando e segue vida normal. É um momento de extrema gravidade, sim. E aí, Cláudio, Pedro, é até chato a gente falar. Eu preferia estar falando de outra coisa, é claro. Preferia. Sabe que outro dia eu estava voltando para casa e estava chovendo. E os semáforos, é aquela história em São Paulo que você sabe, né, Cláudio? Choveu, apagou. Parece que o Zé Paulo falava que eles eram feitos de açúcar, né? Batata. Caiu uma chuva de fim de tarde, tudo apagado. Eu olhei para aquilo e falei, gente, que saudade daquela época em que a gente fazia matéria sobre semáforo apagado, não é? As questões do dia a dia foram perdendo a relevância à medida em que questões mais graves apareceram com a Covid-19. Então, é claro que eu gostaria de estar falando de outra coisa, mas a gente tem aqui, acho que a responsabilidade social com o nosso ouvinte de falar o seguinte: cada prefeitura, cada estado está tomando a sua decisão. A rigor, me parece que está todo mundo tentando acertar, mas quem está acertando? Não tenho a menor ideia. São decisões muito difíceis. Há hoje um movimento, sim, de endurecimento nas regras de quarentena em todo o país, mas, enfim, com medidas diferentes. Tem gente que fecha a madrugada, tem gente que fecha tudo, tem gente que fecha a bar. O que está certo? Até agora a gente não tem essa resposta. E aí volta a questão básica da pandemia, que é a nossa vida pessoal de cada um. O que a gente faz no nosso dia a dia. E é claro que depois de um ano ninguém aguenta mais usar máscara, ninguém aguenta mais se trancar em casa, ninguém aguenta mais ouvir falar de Covid. Mas não adianta, o vírus não está nem aí para isso. Se o vírus tivesse inteligência, ele estaria olhando para a gente agora falando: ai, tolinhos, tá bom para mim aqui. É isso, a gente vai ter que voltar a olhar para as nossas vidas, aquelas pessoas que de alguma forma retornaram à normalidade ou tentaram voltar um pouquinho e identificar o que ali pode ser revisto e o que não pode. Algumas coisas não podem ser revistas, por exemplo, se você tem que trabalhar presencialmente,
tente se resguardar o máximo possível no seu trabalho. Se você usa transporte público, isso a gente falou aqui, aliás, chocante ontem, só um parênteses, vai. Ô Cláudio, chocante ontem, não é? O que nos disse a secretária Patrícia Ellen sobre lotação de transporte público. Vou informar ao comitê de contingenciamento que isso está acontecendo. Deus do céu, o transporte público não ficou com uma condição melhor de lotação em nenhum momento da pandemia. É só dar um pulinho em qualquer estação, qualquer terminal de ônibus ou de metrô. Mas enfim, a gente analisar, vai ter que andar de transporte público? Pelo amor de Deus, põe máscara, usa álcool gel. O fato é todo mundo arrefeceu. Todo mundo. Por cansaço, por todos os motivos. A gente vai ter que voltar a prestar toda a atenção do mundo para isso, porque há um risco concreto de que os hospitais não deem conta, né, Cláudio? A boa notícia, né, Thaís? Só uma boa notícia nessa história toda, né? Se diferentemente do ano passado, temos agora uma variante que é mais agressiva, que contamina mais rapidamente, de forma avassaladora, em compensação, nós já temos a vacina, né? A vacina ainda está em quantidades que não são suficientes. É evidentemente que o melhor dos mundos é que, neste momento, tivéssemos em todas as cidades filas e mais filas de gente, enfim, se vacinando, mas infelizmente não chegamos a isso, esperamos chegar, né? Mas a diferença dessa história toda é que a vacina está aí, está chegando, né? E aos poucos vai vacinando as pessoas, primeiro aquelas mais vulneráveis, etc., e até chegar a cada um de nós. Então, essa é a boa notícia, mas nunca foi tão necessário reafirmar as recomendações de cuidados em relação a isso, em relação à doença, né? Do ponto de vista do distanciamento, do isolamento. Evitar abraço, contato pessoal, lavar as mãos de maneira compulsiva, de maneira, persistente, né? Inúmeras vezes por dia, 10, 20 vezes por dia. Se você estiver longe de uma pia com água e sabão, use álcool em gel, ande no bolso ou na bolsa com um frasquinho de álcool em gel, use aquilo, gaste sem dó nem piedade para se proteger dessa doença. E use máscaras o tempo todo. Conheço muita gente, até porque há recomendações nessa direção em países europeus. Tem gente que está usando 2 máscaras, né, para se proteger ainda mais. Muitos podem considerar isso um exagero, mas olha, nesse campo aí não há exageros. Nos campos de cuidado com relação à Covid-19, nada é exagerado. É preciso fazer tudo para se proteger e proteger os seus dessa doença. Eu só queria complementar aqui uma informação. Mencionei aqui uma frase de um cientista e na hora eu não mencionei, não identifiquei adequadamente. De fato, o sobrenome dele é Granato, chama-se Celso Granato, Dr. Celso Granato, infectologista brilhante, diretor clínico do Grupo Fleury, pesquisador, e foi exatamente dele aquela frase que nós ouvimos aqui certa vez no Jornal Gente, no programa de sábado, quando ele disse, olha, a máscara funciona tanto quanto uma vacina. Você está usando máscara, a máscara adequada, está usando de forma adequada essa máscara, você está vacinado. É isso, simples assim, né? Até que chegue a vacina mesmo, aquela que vai introduzir anticorpos em você, use máscara o tempo todo, de maneira compulsiva. Foco em você.